quanta movimentação de energia essa semana nos trouxe. Uma lua cheia em Capricórnio, o início da temporada de Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, a entrada de Marte em Gêmeos e a mudança do grande benéfico do zodíaco, a entrada de Júpiter no signo de Leão. É uma semana que eu tenho certeza que muitas coisas se movimentaram por aí, que você sentiu a sua energia balançar de alguma forma. Pessoas, acontecimentos, situações já estão se revelando para você e é importante que nesse momento a gente consiga compreender um pouco mais o que todas essas energias estão tentando espelhar para cada um de nós na nossa jornada. Então vamos juntos? Viajantes, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse meu espaço, a esse campo que eu sustento aqui de interação entre nós. Você que chega hoje aqui, você que já me acompanha, você que tem esse interesse por se descobrir cada vez mais e se apropriar cada vez mais do seu caminho, né? Estar nesse caminho vermelho do xamanismo, que é essa direção que nos mantém nesse autodesenvolvimento, nessa autodescoberta e principalmente conectados com algo que é maior que os nossos próprios desejos egóicos, maior que nossas próprias incoerências, que sempre está a favor e a serviço de algo muito grande, que é a vida. Mais uma vez, agradecendo muito cada um de vocês que chega aqui, que senta um pouquinho, que consegue, né, num tempo que é tudo tão rápido, que é tudo tão acelerado, que a gente é sugestionado a gravar vídeos rápidos, senão as pessoas não vão assistir. Eu, como boa aquariana, insisto em sustentar a minha verdade e a minha fala, que é um pouquinho mais longa, talvez, do que o que é sugerido por aí. Então, mais uma vez, agradecendo cada um de vocês por estar aqui no canal, por se inscrever, por compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que pode ajudar, que pode trazer alguma nova visão, alguma conexão, alguma direção para o próprio movimento. Sempre é muito importante essa interação de vocês por aqui. Sempre cheguem, se aconcheguem por aqui. Eu busco trazer esse lugar de reflexões sobre a nossa caminhada, com todas as bagagens que eu fui adquirindo ao longo desse tempo. Lembrando que no inverno, a grande sabedoria é do mestre interior. Aquele que reconhece o que já sabe, mas que é humilde o suficiente para se manter um eterno aprendiz. Acho que uma das coisas mais importantes do meu caminho, que eu busco sempre me relembrar, principalmente desse lugar de fala, né, que eu venho aqui para compartilhar conhecimentos, é como honrar tudo que já tive a oportunidade de conhecer, experienciar e ao mesmo tempo me manter nessa humildade da eterna aprendiz. Então, acho esse um lugar muito importante para a gente estar aí relembrando aí só a energia do nosso inverno, do Portal Sul, da roda xamânica, que eu falei no outro vídeo com vocês. Caso você não tenha assistido, sugiro que você volte lá, porque para quem é do hemisfério sul, estamos nessa temporada do inverno e temos todos os arquétipos, as forças, as reflexões, as energias que são trabalhadas nesse período, e quanto mais a gente se relembra disso, mais a gente consegue atravessar por cada estação do ano com a energia que a natureza nos oferece. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você algumas reflexões que eu passei nas últimas semanas, nos meus atendimentos, na minha vida pessoal, tudo que me atravessou. E como eu sabia que essa seria uma semana muito intensa, né? Eu até demorei um pouquinho aqui para gravar o vídeo, eu queria já ter gravado no início da semana, mas foi tanta coisa me atravessando que eu senti a necessidade de esperar essas energias descerem, né, um pouco, decantarem. Então a gente está falando aí, eu trouxe para vocês todas as movimentações com muita energia que a gente teve esses dias. Então, desde o início da lua cheia em Capricórnio, o início do Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, a entrada de Marte em Gêmeos, a entrada de Júpiter em Leão,
Tudo isso acontecendo praticamente num dia após o outro. E veja, quando a gente está falando se a gente só estivesse falando de uma lua cheia, ela por si só é sempre uma semana em que todos nós, coletivamente falando, estamos no ápice, porque é esse ápice do transbordar da luz da lua. Então as emoções ficam mais à flor da pele, as coisas transbordam, situações ganham ápice, se revelam. Isso naturalmente a gente passa todos os meses, uma semana em cada mês, quando a lua chega nessa fase de lua cheia. Aí, eu tô falando que nesta fase de lua cheia em especial, a gente acrescentou esse Mercúrio retrógrado, a gente acrescentou esse Marte em Gêmeos e a gente acrescentou esse Júpiter em Leão. Então imagina que você já estava ali com o seu bolo todo pronto, todo maravilhoso, você acrescenta a cereja do bolo. Não contente, você acrescenta mais um topinho de bolo. Não contente, você ainda faz mais uma decoração naquela cereja do bolo. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria então de deixar para você observar é o que te aconteceu nesses dias, desde o dia 28 de junho. Então, ali domingo, segunda, terça, quarta. Claro que às vezes alguns dias antes, porque a gente já estava na força, né, na sombra de Mercúrio retrógrado. O que é que se manifestou? Quais assuntos vieram para a superfície? Quais conversas se revelaram? De repente, pessoas que já ressurgiram do passado, temas que vieram de um passado à tona. Tudo isso é material que você vai desenvolver agora praticamente os próximos 2 meses. Então eu tô falando que Mercúrio retrógrado fica durante quase todo o mês de julho. E logo depois, ali no início de agosto, a gente já tem o primeiro eclipse do segundo semestre e no final de agosto, o segundo eclipse do segundo semestre. Então, julho e agosto são meses de muita intensidade, de muita manifestação. Lembrando que Mercúrio retrógrado é esse nosso conhecidinho já tradicional. Na superfície, a gente pode falar aí dos bugs na comunicação, na internet, são as redes que não funcionam direito, o WhatsApp que falha, os famosos atrasos, os bugs nas relações, na conversa, um que não entende o outro, os antigos faraós do Egito ressurgindo da tumba. Tudo isso a gente já conhece, mas a qualidade do signo de Câncer, ela traz pra gente um aprofundamento um pouquinho diferente. Principalmente porque Marte entrou no signo de Gêmeos, ou seja, Mercúrio, que é regente de Gêmeos, está retrogradando no exato momento em que Marte entra em Gêmeos. Então a gente está falando que tem um Mercúrio retrógrado com um peso mais especial. E quando eu falo de Câncer, a gente vai ter que voltar lá para as nossas memórias do passado, para a nossa infância, para a relação com o feminino, relação com a nossa mãe, as mágoas do passado, aquele lugar nosso mais vitimista, mais da criança ferida. Tudo isso pode vir à tona com esse Mercúrio retrógrado, nos pedindo revisão, nos pedindo para refletir, para revisar, para repensar, para questionar, de repente, quais são crenças, quais são padrões, quais são manifestações corporais que você vem repetindo, que na verdade são desse passado que não foi visto, que não foi olhado, que não foi curado. Perto disso, a gente está falando que a gente já está na sombra dos eclipses. E eclipses são sempre grandes eventos astrológicos, sendo que são eventos astronômicos também. Então, é literalmente um alinhamento de Sol, Lua e Terra que acontece e que astrologicamente, ou seja, energeticamente, desde os nossos povos primevos, os eclipses, eles sabiam, as comunidades, elas ficavam preparadas, as tribos ficavam atentas, porque no movimento de um eclipse, eles sabiam que grandes coisas aconteceriam para a comunidade. Antigamente, quando não se tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje, os eclipses, eles eram datados como coisas catastróficas, é como se eles anunciassem catástrofes.
Hoje, com o nosso estudo, com o avanço da astrologia, a gente entende que, na verdade, são grandes alinhadores kármicos. Os eclipses são sempre grandes alinhadores dos nossos destinos, da nossa vida. Então, a gente precisa pensar que, assim, por que parece que ele é catastrófico? Porque ele, com certeza, vai nos revelar coisinhas que estavam por debaixo do tapete e que eu não estava querendo olhar, e que eu não estava querendo mexer, e que eu estava empurrando com a barriga. E quando chega a temporada de eclipse, é como um grande holofote que ilumina todo aquele lugar que eu estava fugindo. Então, a princípio, ele aparenta ser algo catastrófico, porque ele vai escancarar o que você não estava querendo mexer. Porém, quando a gente consegue criar esse lugar do observador que não se identifica tanto com a situação, e isso é uma prática que a gente estuda muito no budismo, é essa capacidade da gente se descolar da cena e observar a cena do alto. Você pode perguntar para mim, Aline, do que é que você está falando? E eu gosto de dar um exemplo que eu uso muito nos meus atendimentos, inclusive de constelação familiar. Eu falo assim, imagina que você vai subir no alto do coqueiro e você vai ver a sua vida lá de cima, do alto. Quando você ganha essa expansão de visão, você enxerga mais coisas. Você percebe mais ângulos, mais perspectivas de quando você estava ali embaixo no coqueiro, que talvez você só enxergava um tantinho assim. A criação desse estado de observador é a nossa capacidade de, ao mesmo tempo que eu estou passando pela cena, ou seja, eu estou lidando com o desafio, eu estou lidando com a pessoa, eu estou lidando com o desconforto, eu ainda assim me mantenho num estado que observo, mais afastada. Não tão mergulhada naqueles fluxos emocionais que nos deixam caóticos e presos às situações. Esse é um processo de treino, ele é treino. Uma vez que você escuta eu falando aqui, pode ser que você nunca tinha ouvido isso, você tem esse eureka, então isso vem para a tua consciência e a partir de agora, qual é o seu caminho? Desenvolver isso enquanto prática. E se você já sabia disso, o seu processo é sempre aperfeiçoar esse observador. Quanto mais a gente atravessa pelos desafios, pelos nossos imprevistos, pelas situações que são desconfortáveis e ainda assim eu me coloco nesse alto do coqueiro para ganhar muitas perspectivas, melhor a gente consegue fazer a lição de casa, ganhar os aprendizados e perceber o que a vida está querendo me mostrar com tudo isso. O que a vida está querendo me ensinar com tudo isso. Esse é um caminho que nos vai ser pedido durante esses 2 meses, julho e agosto. Eu sinto que são temas que provavelmente eles vão mexer em cada um de nós em lugares bem sensíveis. Eu sinto de dizer isso para que você respire. Então, até agora, assim, você vê, eu conecto com esse campo, já me dá até assim um coração acelerado, uma inquietude, como se fosse uma ansiedade. Então, você que está me escutando, se você puder agora, só fecha seus olhos assim por alguns segundos e você só respira, sabe? Como que a gente consegue respirar se eu estiver assim no meio de um tsunami? Ou se eu estiver naquele momento, sabe aquele momento que a gente está tentando cruzar a arrebentação do mar? Para eu ficar naquela partezinha que tem só umas marolas, que dá para eu ficar boiando, mas eu preciso atravessar a arrebentação. Como eu faço isso com menos desespero? Então, respira um pouco agora, né? Fecha teu olho, assim, se conecta com o seu corpo, percebe aonde às vezes tem uma aceleração, uma inquietude, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada e leva a tua respiração consciente para esse lugar. Então, nossa, de repente eu tô sentindo aqui a minha barriga, eu tô sentindo as minhas pernas muito inquietas. E aí aqui a gente faz esse processo, põe sua atenção nas pernas e respira nas pernas. Como você inspira e expira.
Inspira e expira. E aí você vai percebendo, vai passando. Essa é uma prática, isso é uma prática da yoga, isso é uma prática do xamanismo, isso é uma prática que nos ancora e nos retorna ao momento presente e ajuda eu não ficar mais. Qual é o grande problema quando a gente não tem essa pausa ou essa observação? Imagina de novo, você tentando cruzar a arrebentação do mar, você se desespera com cada onda que vem e você desespera mais porque a onda não para de vir e não para e você não consegue nem sair do mar e nem cruzar a arrebentação, e quanto mais você desespera, pior é. Por quê? Porque eu vou afundando naquela energia caótica emocional, e se eu não consigo respirar para me trazer de volta, eu fico afogado. Me veio até aqui agora um insight muito bonito, né? Mercúrio, ele é o planeta que rege os pulmões. Então, quando eu tô falando de Mercúrio, que eu tô falando das trocas, perceba, eu tô falando das trocas. Ou seja, em princípio, primeiro é a troca gasosa. O oxigênio que entra, o gás carbônico que sai. Isso é Mercúrio. Se a gente está falando que essa capacidade pulmonar, essa respiração, ela está dentro de Câncer, que são as águas, mas são as águas do passado, como é que eu vou respirar dentro desse passado sem me afogar? E aí é quando vierem as memórias do passado, é quando vierem dores relacionadas a um feminino, a uma mãe, a uma ancestralidade. É quando eu relembrar um trauma da minha criança. E quando eu for trazendo isso para a superfície, eu sou capaz de respirar nesse lugar, para que essa água vá se assentando. E sabe ali, depois que a gente para de mexer a colher, e aí aquilo decanta. A poeira, a sujeira fica embaixo e a água limpa. Esse é um pedido de Mercúrio retrógrado em Câncer. É eu conseguir ser capaz de trazer essa sujeira para o meu mixer, respiro, dou tempo da água acalmar, a sujeira ficar embaixo e eu conseguir olhar. Aqui está o trauma, aqui está a dor, aqui está a ferida. Dá para limpar, é possível limpar, mas eu preciso de calma, eu preciso de paciência, eu preciso de silêncio, eu preciso menos querer agir e mais observar, dar tempo para aquilo se decante. E veja, logo na sequência, os eclipses eles vão me revelar coisas que eu estava escondendo debaixo do tapete, que eu não estava querendo enxergar, que eu estava tentando empurrar com a barriga, porque com certeza é uma coisa desafiadora. É uma coisa que vai me exigir compromisso, que vai me exigir responsabilidade, que vai me exigir tomar uma atitude que eu estava empurrando com a barriga até agora, que eu estava fugindo até agora. Ou seja, é uma coisinha pequena? Não é, gente. Não é uma coisinha pequena. Os eclipses, eles trazem grandes revelações, grandes shifts de mudança. E a gente está falando que a gente encerra o eixo Peixes e Virgem, que se iniciou desde 2024, e a gente abre o eixo Aquário e Leão. E aí, lá em Leão, quem acabou de chegar? Júpiter. Veja, um eixo de eclipses que vai ser aumentado pela presença jupiteriana. Afinal, todo lugar que Júpiter toca, ele cresce, ele expande. E lá em Leão, eu vou ter a cauda do dragão, ou seja, nó do sul, ou seja, o lugar de limpeza, de depuração. Quando eu falo de Leão, eu falo do quê? Do coração. Eu falo dessa conexão com a minha chama mais divina. A minha criatividade
inata, a minha pulsação pela vida, a minha paixão pela vida. Esse meu lugar que eu me aproprio da minha autoestima, dos meus dons e talentos, da minha capacidade criadora e eu vou criar vida. E Júpiter, como esse que é fértil, que gera mais, porque ele quer mais. Júpiter quer mais vida, mais projetos, mais filhos, mais. Júpiter é um lugar de muita fertilidade. Quando isso se conecta, o que eu tô falando? O que é que eu preciso limpar? O que é que eu preciso depurar? O que é que eu preciso deixar aí de distorções da minha individualidade, da minha potência, desse meu lugar que é próprio do meu espírito? Quais são as máscaras que eu preciso deixar aí pelo ralo, que eu construí às vezes ao longo de toda uma vida, para eu agradar, para eu ser amado, para eu ser aceito, para eu pertencer, e que agora não vai dar mais para eu conseguir continuar usando essas máscaras e fingir que eu não sei. Isso eu quero que você escute do mais profundo do seu coração. A gente cria máscaras desde que a gente começa o nosso processo educacional ali bebezinho. Tá vendo Mercúrio retrógrado em Câncer? Eu tô ali bebezinho e aí eu entendo que se eu ficar quietinha, esperando, a mamãe vai olhar pra mim, vai gostar de mim, vai me dar colo. Mesmo que eu tivesse com muita raiva e eu quisesse chorar e eu quisesse quebrar o brinquedinho, mas não funciona quando eu faço isso. Então o que eu faço? Eu me calo, eu fico comportadinha, eu fico arrumadinha, eu fico em silêncio e eu espero, porque aí a mamãe vai me olhar, aí a mamãe vai gostar de mim. A mesma coisa. Olha, eu não posso fazer bagunça na escola, eu não posso não querer estudar, porque senão o papai não vai dizer que eu sou boa. Então eu fico comportada, então eu faço tudo direito mesmo que eu não quisesse, eu não reclamo, eu não falo nada porque o papai vai gostar de mim. Eu pergunto para você, quais são as máscaras que você construiu ao longo de toda a sua vida para você ser validada, para você ser vista, para você ser aceita, para você pertencer, para ser aplaudida, para ser reconhecida? Essa é a sombra de Leão. É aquele que quer aparecer e chamar atenção a qualquer custo, porque ele não se descobriu em si mesmo ainda. E todos nós, enquanto seres humanos, a gente quer o pertencimento. A gente quer ser amado. A gente quer o aplauso. E veja, eu não estou dizendo que tem problema com isso, porque é claro que um elogio é muito gostoso. Você ser reconhecido por um trabalho, por algo que você é bom, é muito gostoso. Mas de que lugar, de que postura você tá para receber? E aí eu quero que você se imagine assim, ó, num palco de teatro, em que lá nas coxias, nos bastidores, você tem várias fantasias, várias máscaras. E aí você vai lá, põe uma fantasia e vem pro palco e tem uma performance e o público te aplaude. E você volta e você veste outra roupa e outra máscara e você vem pro palco e o público te aplaude. E a hora que você tirar a maquiagem, soltar o seu cabelo, ficar somente com um top e com uma bermuda bege e aparecer nesse palco. Você consegue sustentar a parte mais crua da sua identidade e ainda assim receber o aplauso, entender que você pertence, que você é amado simplesmente por quem você é? A gente vai vivenciar e experienciar isso pelos próximos 12 meses. 12 meses de você se questionando, de vindo escancarar na tua face. Será que você está sendo
o mais próximo de você mesmo que você pode? Ou as máscaras ainda estão te dominando? E eu quero aproveitar com isso para falar um assunto que é muito sensível e eu desejo do fundo do meu coração que você possa escutar de um lugar de abertura, de respeito e de minimamente um espaço para você questionar. Será que isso que a Aline está falando me cutuca em algum lugar? Ou me faz pensar sobre alguma coisa antes que você atire a primeira pedra? Porque Marte está em Gêmeos também. A gente quer se defender atacando. Antes mesmo que alguma coisa aconteça, eu ataco porque eu tenho medo. Eu não quero sofrer, eu não quero ser atacado. Então eu não fico só aqui esperando, eu ataco na frente. Respira. Quando a gente está falando de Júpiter e quando a gente está falando de Leão, a gente também está falando com uma relação muito profunda com o divino, com o espírito, porque o coração, ele é a morada do espírito, ele é a morada da alma. E Júpiter é esse que busca as filosofias de vida, esse lugar que sustenta a sua jornada. Nós transitamos da era de Peixes, onde a procura era por uma figura externa, um guru, um mestre, um padre, um pastor, uma divindade, um sacerdote, uma sacerdotisa, que eu vou até ele e digo, o que faço? Me diga o que fazer. Porque o que eu tenho que fazer aqui? E eu entrego a minha questão para essa divindade que está no alto e ela me diz pecador, correto, vítima, culpado. Quando eu transito para uma era de Aquário e é nessa transição que estamos, presta atenção. Acabou. Não existe mais sustentação coletiva e energética para que a busca seja por uma figura externa. O caminho é pelo despertar desse mestre que está dentro de cada um de nós. E a partir do despertar desse mestre, como eu me relaciono coletivamente de um lugar que o meu mestre interior, e você pode chamar do que você quiser, mestre interior, consciência, voz do coração, mas é um lugar em que você se conecta com a sua porção sábia. E você assume a responsabilidade pelo teu caminho. Existe em muitas religiões doutrinárias, e aqui eu estou falando sim de doutrinas. Estou falando de um lugar das religiões em que você é doutrinado a seguir uma regra, a seguir uma figura, em que você se ausenta da responsabilidade do teu caminho e tudo é o teu Deus. Tudo é o Deus. Então, olha, tudo aqui que está acontecendo de errado na minha vida, eu sou uma coitadinha. Eu sou uma vítima e deixa eu ir lá rezar para o meu Deus que ele vai resolver o meu problema porque eu sou tão boa, eu sou tão maravilhosa. Eu uso tanto a máscara da boazinha que, olha, meu Deus vai ver que toda essa cagada que está acontecendo aqui na minha vida não é culpa minha, porque eu sou a vítima. Eu só sou vítima de tudo isso e deixa eu ir lá falar com o meu Deus que o meu Deus vai resolver, porque o mundo é errado. E eu sou a certa, coitadinha, que faz tudo certo e meu Deus vai me salvar. A minha reflexão é para que você olhe para religião e espiritualidade. E você minimamente se coloque em questionamento qual é a diferença. Um Plutão em Aquário pelos próximos 20 anos, tudo que está encaixotado, que é regra,
que faz você perder a sua capacidade de entender que você é o co-criador da sua realidade? O que isso daqui faz? Tira seu poder, faz com que você terceirize a responsabilidade da tua vida para uma figura que sei lá onde está essa figura. Quando que espiritualidade é um espaço de estudo aberto, em que você tem um fio conectado com o alto. Que alto é esse? Eu não sei. Pode ser o universo, pode ser uma energia, pode ser teus orixás, pode ser teus santos, pode ser teus guias, teus mentores, eu não sei. Espiritualidade é sobre se religar com você mesmo. Espiritualidade é você se religar com a tua porção mais suprema, teu eu superior, a tua consciência desperta. Despertar da consciência nada mais é do que você assumir a tua autorresponsabilidade pelo teu caminho. Não tem mais um Deus que fica dizendo, você é um pecador, você vou te salvar, você pecado, você ovelhinha que eu vou salvar. Gente, ainda estamos fazendo isso. E sim, honestamente, eu, Aline, tô dizendo isso aqui, eu acho que ainda vai demorar um tempo para todo esse lugar realmente transcender para a quinta dimensão e transcender para a era de Aquário, porque isso é o verdadeiro processo de despertar da consciência. É esse lugar que Júpiter vai exigir de cada um de nós de assumir o seu trono. O seu trono não de um lugar egoísta, egocêntrico, manipulador, achando que você é o Deus do mundo, que você é o salvador das pessoas ao teu redor. Não. Assumir o trono numa postura de Júpiter em Leão é você assumir o teu lugar na vida. Que lugar é esse que eu tô aqui? E aí retorna lá para o início do meu vídeo quando eu falo, sim, eu assumo um lugar de fala de quem tem uma bagagem de muitos estudos e ainda assim assumo o meu lugar de aprendiz. Então, quando eu tô aqui e falo com propriedade de astrologia, de xamanismo, de yoga, de constelação familiar, de reiki, de terapias integrativas, eu falo porque estudei Júpiter. E eu falo Leão porque eu tenho propriedade do meu conhecimento. Mas sim, tem ali de repente uma vertente do Theta Healing que eu não conheço. Tem ali uma vertente do budismo que eu não fui me especializar. E desse lugar eu sou aprendiz. Eu ainda sou aquela curiosa pelo novo estudo. Eu não sou a detentora da verdade. É isso que eu quero que vocês aproveitem essa semana para refletir em que lugares eu ainda acho que eu sou detentora da verdade. Pelo amor de Deus, como é que você assume o que é o teu lugar na vida? Eu uso muito um termo na constelação familiar, eu falo assim, assuma o teu lugar no teu chuveiro. Porque é só debaixo do teu chuveiro que a água realmente cai. Se você fica tentando ir para o chuveiro vizinho, não tem para você. Porque não é seu. Como é que nesse processo que a gente vai ter que revisitar esse passado, essa infância, para tinha isso, eu aprendi isso, minha mente pensa assim, eu me comunico desse jeito porque eu aprendi, porque me ensinaram, porque minha família aprendeu assim, porque meu pai e minha mãe passaram por isso, porque eles foram criados assim. Olha, nunca é sobre o que nos aconteceu. É sempre sobre o que eu faço com o que me aconteceu. Porque se a gente ficar no que me aconteceu, sabe o que vai acontecer? Eu volto para essa caixinha doutrinária da religião em que, céus, sou a vítima do acontecido. Salve-me, Deus, deste pecado. Salve-me, Deus, deste traidor. Gente, usando aqui a história mais conhecida da humanidade, Judas foi um grande transgressor
do corpo. E corpo enquanto coletivo. Que isso chegue para você, independente do teu lugar de conexão espiritual, como uma provocação a refletir, a questionar, peraí, o que é isso? O que é ser transgressor do corpo? O que é o corpo enquanto coletivo? A linhagem de Jesus, ela vem de uma linhagem transgressora, de pessoas que fizeram coisas que não eram corretas para a lei. A linhagem de Jesus é transgressora. Ele foi um grande transgressor da época. Ele transgredia tudo aquilo que estava lá sendo lido nos templos. Ele enfrentou, ele questionou, ele trouxe uma outra visão. Júpiter em Leão, com a cauda do dragão ali, vai pedir coragem, vai pedir essa juba do leão para que cada um de nós consiga vir e olhar, aqui eu tô com essa máscara, aqui eu tô fazendo isso porque a vaidade me dominou, aqui eu tô fazendo isso porque o orgulho me dominou, aqui eu tô usando essa máscara porque eu tinha uma ferida de ser amada, porque eu quero ser vista, porque eu quero ser aplaudida, porque eu quero ser a melhor. Como é que eu consigo me olhar com honestidade para esses lugares, para que eu consiga deixar que essas máscaras egóicas se depurem e que aí assim eu consiga me aproximar mais dessa essência centelha divina que é o fogo. Quantas vezes eu já não falei aqui? O fogo não se contamina. Todos os outros elementos sim. E a gente tem contaminação pela terra, eu tenho contaminação pelo ar, eu tenho contaminação pela água. Mas eu nunca vi alguém falando assim, pandemia, bactéria do fogo. Você já? Se você já, e eu perdi isso ainda, podem me contar aqui, porque eu aceito receber esse ensinamento. Até onde eu sei, não. Porque o fogo não contamina. E quanto mais a gente consegue se aproximar dessa centelha divina, que é o nosso fogo interno, mais eu consigo me aproximar da minha essência. Se você perguntar para mim se eu acho que isso vai se esgotar em algum momento, eu não sei. Eu arrisco a dizer que no atual momento e na atual circunstância, eu acho que não. Que enquanto seres humanos somos limitados, a gente não vai conseguir esgotar essa essência mais pura. Porém, esse é o caminho do xamanismo. Eu continuar caminhando. Eu continuar, me aproximo um pouquinho mais, me aproximo um pouquinho mais, me aproximo um pouquinho mais. Faça esse exercício daí. Vocês vão perceber as temáticas religiosas, as temáticas de verdades absolutas, as temáticas egocêntricas, egoístas, vaidosas, elas vão emergir no coletivo. E todas as pessoas que estão se sustentando nessas máscaras, elas vão se revelar. E não porque isso é uma desgraça ou isso é uma vingança. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Simplesmente porque coletivamente estamos transitando de eras, estamos transitando de vibração, estamos transitando de consciência. Então é um processo coletivo. Por isso que eu quis dizer cuidado, cuidado. Cuidado com essas falas onde a gente diz assim, olha, deu certo porque Deus fez. Deu certo porque o Jesus me salvou, o Jesus foi justo comigo. Peraí, então você está querendo dizer que o seu Deus foi justo com você, então ele puniu a outra pessoa? Então que Deus é esse? É o Deus punitivo. Quando você fala isso, olha só, ele me salvou, deu certo pra mim, eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado e o outro se ferra, você está dizendo, existe um Deus punitivo, que pune alguém e que salva outro alguém. Que Deus é esse? Eu pergunto isso pra você, que Deus é esse?
A gente tem mania de entrar nesse lugar de sermos juízes e não somos. Não somos. Precisamos ganhar consciência de que em qualquer relação estamos numa simbiose em que uma pessoa é espelho para outra pessoa. E enquanto a gente ficar nesse lugar do certo ou errado, da vítima e do vilão, vai se estrepar, vai cair de cara no lodo. Não é mais essa energia a ser sustentada. A consciência desperta. Ela não é mais um lugar que se identifica com a vítima ou com o vilão. Ela é um lugar que ela olha a situação que chegou, ela fala, ok, tem um aprendizado aqui para mim. O que essa pessoa está espelhando de mim? O que essa pessoa está me trazendo? E aí sim, eu começo a o quê? Desenrolar os fios, decifrar os enigmas e vou entender. Aqui tem um chamado para eu me posicionar, aqui tem esse aprendizado. Putz, eu estava pecando nisso ainda, essa pessoa me trouxe. Nossa, aqui eu não estava percebendo que eu estou fazendo isso comigo. Uma das leis herméticas, assim como dentro, fora, assim como em cima e embaixo. Na perspectiva de Hermes Trismegisto, não existe o fora. O fora ele existe porque dentro tem alguma coisa acontecendo e meu olho enxerga fora o que eu não enxergo que está acontecendo dentro. Olha isso! O mundo que eu enxergo fora, eu só enxergo porque eu não enxergo o que está acontecendo dentro. Você já parou alguma vez para você pensar que o mundo que eu, Aline Munay, enxergo não é o mesmo mundo que você? Que se de repente tiver eu e você numa mesma situação, eu posso falar ABC dessa situação e você vai olhar para mim e vai dizer que essa situação é D e F. E aparentemente a gente está vendo a mesma coisa? Não estamos, porque os meus olhos enxergam a partir do filtro das minhas experiências, do que eu vivi, da onde eu fui construída, da onde eu fui educada, e os teus olhos enxergam a partir dos teus filtros. Então você consegue perceber a incoerência de eu resumir tudo a um Deus que pune e que salva? Por quê que esse Deus pune aqui e salva ali? Por que eu não sou escolhida então? Aí começam as distorções desse eixo Aquário e Leão. Eu quero ser vista. Então o que eu tenho que fazer para eu ser escolhida? O que eu tenho que fazer para ser a ovelhinha boazinha desse Deus? E desse lugar eu começo aqui, ó, a apontar dedo. Ah, coitadinha, sou tão boa. Meu Deus, olha o que estão fazendo comigo. Pelo amor de Deus. Se esse vídeo chegou até você, se você me escuta por qualquer motivo, seja porque você ressoa com o meu modo de falar, seja porque você ressoa com as filosofias que eu trago, calma. Escuta, como que isso? Peraí, será que em algum lugar eu ainda tô presa nessa história, nesse Deus, nessa religião, nesse dogma, nessa doutrina? Aquário, ele quer a libertação. E não é uma libertação adolescente. A verdadeira libertação aquariana, ela é uma libertação de poder ser quem você realmente é, na tua originalidade, na tua autenticidade, na liberdade de você poder transitar entre as tribos, entre as filosofias, entre os conhecimentos e você pertencer a todas elas, mesmo não sendo nenhuma delas ou sendo todas elas ao mesmo tempo. Essa é a verdadeira necessidade aquariana de pertencer. Mas quando ele está distorcido, ele se encaixota. Ele vai lá e fala, como que essa religião aqui precisa que eu seja para eu ser escolhidinha de Deus? Aí eu vou lá e me encaixoto. Como que eu faço para eu estar nesse grupo e esse grupo gostar de mim? Aí eu me encaixoto. E em tudo isso, aquele leão autêntico e verdadeiro,
ele vai virando um gatinho, encurralado, e ele vai ficando assim com medo. Porque ele tem que ser tudo que os grupos, que as religiões, que as culturas querem para eu poder ser vista, para eu poder ser aceita, para eu poder ser a boazinha, e eu me perco da minha originalidade. E aqui eu começo com a arrogância, com a vaidade, com a manipulação, com as distorções, com a falta de honestidade. Porque se em Leão eu toco o coração, tudo que não é verdadeiro é desonesto. Tudo que não é verdadeiro é mentiroso. Tudo que não é verdadeiro manipula. Como é que a gente faz para derrubar essas máscaras? Para se depurar desses nossos personagens que a gente foi criando ao longo de tanto tempo e conseguir acessar as nossas partes mais honestas? Júpiter é sempre uma crise de consciência. Eu tenho falado isso muito, porque por sincronia, todos os meus últimos atendimentos são pessoas que estão passando pelo retorno de Júpiter, ou seja, pessoas que têm Júpiter natal em Leão. E aí, quando esse Júpiter do céu entra em Leão, você tem o retorno de Júpiter do seu mapa natal. É um chamado para ser justo com o seu coração. A honestidade com que verdadeiramente pulsa dentro de você. Mas para isso, você vai ter que ter coragem de abandonar todos os atores que você vem construindo ao longo de todo esse caminho. Eu sinto que eu precisava trazer muito essa partilha aqui com vocês, porque eu pude experimentar um sabor do que vai ser os nossos próximos 12 meses. E realmente foi um sabor amargo. Porque eu acho que a gente chegar nessas camadas de nós mesmos com muita honestidade é amargo. Eu falo para você assim que eu não vou dizer nem o termo triste, o desafiador, é amargo. Sentir esse sabor, ele é amargo. Sabe? É um amargo que a gente precisa ter coragem para querer sentir. O que eu deixo para você que ficou comigo até aqui, confia. Confia na sua força, confia na sua capacidade, confia naquilo que você sente e confia que você é capaz, se você realmente estiver disposto a depurar essas máscaras, a depurar essa vaidade, esse orgulho, essa mentira, que você é capaz, se você quiser, de retornar para si e se reconectar com esse mestre interno que te habita. Que é capaz que você saia dessa ilusão de que existe alguém fora para te punir ou para te salvar e você descobrir que você é o único capaz de fazer isso com você mesmo. Eu, Aline, dentro dos meus estudos e da minha forma de ver Jesus como um grande avatar, eu nunca achei que ele estivesse aqui para salvar alguém. Para mim, presta atenção no que eu tô falando. Para mim, Jesus esteve aqui para nos ensinar a nos salvar. Quando ele diz, vós sois Deus, ele está dizendo, você é Deus. Você é um fractal de Deus. E talvez todo o caminho dele foi sobre me relembrar que eu sou a única capaz de me salvar. Ele pode ser minha inspiração. Ele pode ser o lugar que eu me ajoelho para eu conversar. Mas será que é ele que vai me salvar? Ou será que eu sou a única capaz de me salvar? E de me salvar, sabe de quem? De mim mesma.